Eu quero agradecer o convite do Instituto FHC para estar presente aqui no evento tão alto nível, debate tão qualificado, com as apresentações que, sem dúvida nenhuma, trazem muito conhecimento, entusiasmo, né, projetos, planos para todos nós que amamos e temos interesse pelo mar brasileiro. Eu vou falar então sobre o assunto de pesca. A princípio, quando eu recebi o convite, eu pensei, bom, estamos falando de pesca e maricultura também, ou seja, o cultivo de organismos marinhos, ou apenas da pesca extrativa como um todo. A pesca extrativa é efetivamente a minha área de especialização. Eu decidi focar nesse tema, até porque, não só apenas respeitando, né, o título, mas também pelo fato de que ainda hoje a pesca é responsável pela maior parte da produção de alimento extraída do mar brasileiro. A maricultura está num processo de crescimento, mas ela ainda responde por uma parcela pequena da nossa produção. Então, um sistema pesca, ele é formado, na verdade, por muitos elementos, há muita gente, muitos atores envolvidos nas questões pesqueiras, desde previdência social, defesa e outros elementos todos ligados ao trabalho no mar, ao meio ambiente, etc., mas fundamentalmente há 4 elementos básicos. O elemento central é o meio ambiente marinho e os recursos pesqueiros. Sobre esse meio funciona toda a pesca. Nós temos um setor produtivo que explora esses recursos, existe um setor científico que busca o conhecimento desses recursos e dos seus potenciais de aproveitamento, e um sistema administrativo que tenta regular o uso desses recursos, porque nós estamos falando de extração, nós estamos falando de algo que para nós praticamente quase não existe mais, que é a caça no ambiente terrestre. Nós estamos caçando peixe no mar, nós não estamos cultivando peixes no mar. Então, há que se ter uma regulamentação muito clara, uma administração muito clara desse processo, porque ele precisa funcionar em equilíbrio com a capacidade natural do ecossistema de substituir, de repor aquilo que nós estamos tirando pela nossa ação. Então, eu vou tentar abordar rapidamente alguns tópicos sobre cada um desses elementos e algumas perspectivas no final. Então, em termos de ambiente e os recursos pesqueiros, a nossa pesca é de cunho artesanal e industrial. A pesca artesanal, basicamente, é realizada junto à costa, praticamente dentro do mar territorial e nos estuários, praias, baías, e a pesca industrial se expande para mar aberto. Se expande para mar aberto fundamentalmente sobre a plataforma continental e em profundidades geralmente menores que 200 metros, em algumas pescarias indo um pouco além. Se nós observamos esse mapa, nós vemos que a plataforma continental, que está assinalada ali num tom de cinza mais claro, até mais ou menos os 200 metros de profundidade, ela é mais larga no extremo norte e mais larga também em quase toda a região sudeste-sul do Brasil. Ela é mais larga, mais plana e recoberta por sedimentos, não tanto fundos rochosos ou coralinos, enfim, irregulares. Nessas duas mesmas áreas, nós temos no mapa da direita mostrando a produtividade primária nos oceanos. Na verdade, o que nós temos ali nas escalas de cores é uma concentração de clorofila, em vermelho as maiores concentrações, que é um indicador da biomassa, da quantidade de microalgas marinhas, o fitoplâncton, que é a base das cadeias alimentares nos oceanos. Então, essa produtividade é maior no extremo norte do Brasil, basicamente em função da contribuição do Amazonas, trazendo nutrientes de toda a bacia de drenagem, despejando no mar, fertilizando as águas do extremo norte do Brasil, e no extremo sul, uma contribuição do deságue do Rio da Prata, que pelas correntes marinhas e juntamente com outros processos oceanográficos, que eu não vou entrar em detalhe, também ajuda a enriquecer esse setor. Não é por outra razão, além... Quer dizer, existem algumas razões de infraestrutura, mas o fato é que a nossa pesca industrial ela está concentrada, correspondentemente, nesses mesmos 2 setores. Aqui eu coloco 2 mapas dos pontos de rastreamento satelital das embarcações pesqueiras do Brasil. Do lado esquerdo, o arrasto duplo, uma frota de pesca de camarão, basicamente, concentrada ali no extremo norte, desde a foz do Amazonas em direção ali ao Amapá. E do lado direito, ali os vermelhos, a intensidade de viagens de pesca da outra frota, uma frota de amalhe de fundo, por exemplo.
A única, talvez, exceção mais forte a essa regra é a frota de espinhel pelágico, que é uma frota especializada na captura das grandes albacoras, os grandes atuns, espadartes, grandes tubarões que ocorrem em águas oceânicas, em mar aberto. E aí nós já vemos os pontinhos azuis se espalhando para as áreas mais afastadas da nossa ZE e, em alguns casos, inclusive em águas internacionais, o que coloca também um aspecto estratégico importante de expansão da atividade brasileira para os setores mais, como eu disse, mais longínquos da nossa costa e a presença em águas internacionais, atuando sobre recursos que são compartilhados entre vários países. O que é produzido nessas áreas, né, no mar brasileiro? As listas oficiais de estatísticas de produção pesqueira do Brasil apontam basicamente 119 e 120 itens produzidos. Os itens aqui eu estou colocando, pode ser uma espécie biológica, por exemplo, a sardinha que nós comemos em lata, ou às vezes são grupos de espécies, grupos de várias espécies discriminadas dentro de uma grande categoria, por exemplo, cações, podem ter muitas espécies ali. São 119 itens, mas isso é uma subrepresentação muito grande da diversidade que é pescada no mar brasileiro. Há questões diversas que respondem por essa simplificação, mas eu quero abrir um pouquinho ela, mostrando para vocês que, por exemplo, apenas em Santa Catarina, que é de onde eu venho, e nós controlamos durante muito tempo a produção pesqueira, os números da produção pesqueira apenas industrial do Estado, os nossos boletins já desagregam um pouco mais essa informação e o número de itens sobe para 136 itens, muito mais do que a lista oficial do Brasil para todas as pescarias artesanais e industriais de toda a nossa costa. E o meu amigo, viu, o Angel Pérez também é meu amigo, então vou aproveitar e passar a bola. É um trabalho recente do meu amigo Angel Pérez, e se houver perguntas, eu tenho certeza que ele poderá responder depois. Desenvolveu um trabalho sobre a biodiversidade de apenas uma das frotas industriais em Santa Catarina, desagregando ainda mais essa informação, chegando a 229 itens. Ou seja, o mar brasileiro é caracterizado por uma elevada diversidade de espécies que estão sendo exploradas, algumas aproveitadas e outras descartadas por não ter aproveitamento econômico ou haver restrições legais. Por exemplo, um golfinho que cai na rede, ele não pode ser comercializado, ele tem que ser devolvido ao mar. Muito bem, em termos de produção e setor produtivo, fazer um comparativo entre a produção brasileira e a mundial. Aqui essa produção de pescado marinho mundial. Nós vemos um crescimento bastante vertiginoso da década de 50 até a década de 1990, explicada pelo aumento da demanda de pescado, o crescimento demográfico e o aumento da tecnologia no período pós-guerra. Depois da década de 90, nós vemos uma estabilização, basicamente, da produção pesqueira mundial. Ela estabilizou por quê? Nós parou o crescimento demográfico, parou o desenvolvimento tecnológico? Não, eles continuaram. O que parou, na verdade não parou, né, o que nós não tivemos mais é condições de aumentar significativamente a produção, porque nós chegamos próximo do limite da capacidade biológica de produção de biomassa da maioria dos recursos pesqueiros para compensar a quantidade extraída, ou seja, estamos chegando no limite do potencial de produção de pescado pela pesca extrativa em nível mundial, ainda que estoques em particular, espécies em particular, possam ter, é claro, potenciais maiores, menores. Quando nós fazemos uma sobreposição dos dados da produção pesqueira brasileira, e atentem que a escala agora numérica do lado esquerdo muda, antes nós estávamos falando em milhões de toneladas, ou seja, uma estabilização, eu esqueci de mencionar, ao redor de 80, 85 milhões de toneladas. A produção de pescado do Brasil está numa ordem de magnitude de centenas de milhares de toneladas. Então, nós vemos também o mesmo crescimento vertiginoso da produção até meados da década de 80, embora aqueles picos que nós observamos lá da década de 70 até meados de 80, eles são considerados artificiais por muitas pessoas. Acredita-se que houve uma duplicidade de registros estatísticos, então essa curva deveria estar um pouco mais baixa. Mas o que é importante é que depois da década de 90, nós temos uma tendência também de estabilização com leve crescimento nos últimos anos, ou seja, o crescimento vertiginoso ele também não se deu mais.
Na última década, nós temos pescado em torno de 500 mil toneladas ao ano no mar, e no ano de 2010, 511 mil toneladas contra 77,8 milhões de toneladas no mundo. Ou seja, o Brasil produz 0,7% da produção pesqueira marinha mundial. Esse é o nosso tamanho da fatia. E por que produzimos tão pouco? Porque eu volto à questão do ambiente. Agora nós estamos olhando a nossa zona econômica exclusiva, não num zoom, mas numa escala global, com as mesmas cores, escalas de cores da produtividade primária do oceano, ou seja, produtividade biológica de microalgas, e nós vemos ali as cores azuis, elas representam zonas de baixa produtividade, as cores mais quentes, as zonas de alta produtividade, e nós vemos que os mares brasileiros, exceto algumas zonas localizadas, em geral, são pobres em termos de produção biológica. E isso está explicado pelo fato dessas águas serem pobres em nutrientes dissolvidos que são necessários de serem assimilados por essas algas, das quais dependem todos os outros organismos do oceano de forma direta ou indireta. E vemos, por exemplo, do lado oeste da América do Sul, a costa do Peru, a costa do Chile e tantos outros países do hemisfério norte com muito mais produtividade biológica do que nós. Isso se reverte também, falamos no PIB hoje de manhã, se reverte no potencial econômico extraído através da pesca. Então, nós vemos ali novamente na nossa área, a escala, perdão, do lado esquerdo está em dólares extraídos por quilômetro quadrado por ano através da pesca. Nós vemos que a nossa rentabilidade, digamos, ela também é baixa, em função dessa baixa produtividade biológica, ao passo que países como Chile, países como Peru, Estados Unidos, Canadá, países ali próximo do Mar do Norte, enfim, no norte da Europa, têm níveis de rendimento dependentes da pesca muito maiores do que os nossos. Ou seja, os mares brasileiros abrigam uma elevada diversidade, porém uma baixa produtividade, e é a realidade que nós não podemos mudar e temos que ser inteligentes para aproveitar isso da melhor forma possível. Quem aproveita isso? São 1.042.000 pescadores no Brasil, incluindo aqueles em águas continentais. Em águas marinhas se estima em torno de 250.000 pessoas desenvolvendo atividade de pesca, apenas 8.800 na pesca industrial, ou seja, avançando para as áreas mais externas da nossa plataforma. O restante, ou seja, quase 240.000 pessoas dependentes dos recursos costeiros, nas áreas mais rasas, nos estuários, baías e etc., e, portanto, também com uma grande dependência da situação de degradação ambiental e outros problemas que nós vivenciamos nessa área. Bem, haveria muito para dizer sobre a questão da pesquisa, mas é importante mencionar alguns dados rapidamente. O Brasil, ao contrário de vários outros países, não tem centros governamentais de pesquisa pesqueira instalados. Nós não temos um grande instituto de pesquisa pesqueira, ela depende do esforço de universidades, de grupos de pesquisa espalhados ao redor do Brasil. Esses grupos estão cadastrados no CNPq, assim como todos os demais grupos, e totalizam 114 grupos, tendo pesquisadores que, de algum modo, têm interface com a atividade pesqueira. Agora, quando nós olhamos grupos efetivamente dedicados de forma mais ampla à pesquisa em pesca, tratando de um leque maior de linhas de pesquisa na pesca, nós estamos falando entre 26 e 9 grupos de pesquisa apenas, não desprezando, evidentemente, a contribuição, né, dos demais grupos, mas os grupos mais dedicados são poucos. Nós estamos falando num contingente de pessoas que não é muito grande trabalhando em pesquisa nessas áreas. Isso faz com que também a nossa produção científica tenha algumas particularidades. Um levantamento recente feito em trabalhos científicos publicados em jornais especializados mostra que quase metade da nossa pesquisa está focando aspectos da biologia, da ecologia dos recursos pesqueiros, o que é natural e é necessário porque é a base de todo conhecimento a partir do qual nós podemos buscar depois outros níveis de aprofundamento. Mas o importante é que a participação de outros temas que são indispensáveis para o uso sustentável desses recursos, ela está muito defasada.
Então, aspectos como, por exemplo, a avaliação de estoques, que seria a quantificação da biomassa dos recursos pesqueiros e diagnóstico do seu estado, implicam menos de 10% da produção científica nacional. Outros temas, como, por exemplo, a tecnologia de pesca, a tecnologia e qualidade do pescado, os impactos da pesca no meio ambiente, são temas ainda muito menos relevantes, contribuindo com menos de 5% quase da produção pesqueira, da produção científica nacional. E quando nós olhamos para o equilíbrio disso tudo, a efetividade da gestão pesqueira? Bom, há vários indicadores mostrando a nossa performance nessa situação, vou apresentar dois. Esse é o resultado de um trabalho publicado em 2008, onde os principais países pesqueiros do mundo foram classificados de acordo com o seu cumprimento aos requisitos ou os artigos do Código de Conduta para a Pesca Responsável, que foi produzido pela FAO, é um código de adesão voluntária, do qual o Brasil faz parte. Nós estamos em 33º lugar, ou seja, nós não estamos conseguindo ainda desenvolver uma atividade pesqueira da forma como deveríamos estar fazendo de uma maneira mais responsável. Alguma coisa aconteceu aqui. Mas, enfim, estou vendo agora, não sei por que o nome das categorias sumiu ali do gráfico, peço desculpa. Qual é a situação, o reflexo disso na situação dos nossos estoques pesqueiros? O último levantamento global que nós temos sobre isso, envolvendo 152 estoques marinhos e estuarinos, produzidos pelo programa Revisé, que ocorreu no âmbito da CIRM, né, mostra, peço perdão ali, do lado de baixo, nós teríamos naquele verde mais claro, o segundo verde mais claro ali, em torno de 33% das espécies estão sobreexplotadas, ou seja, estão sendo capturadas além do recomendável. À direita, num verde um pouco mais escuro, nós teremos mais 20 e tantos % estão plenamente explotadas, ou seja, mais da metade dos nossos recursos pesqueiros já estavam no limite ou ultrapassaram o limite da sustentabilidade. E nós não teríamos também muito como irmos além. Quais são as consequências disso tudo? Perdas ambientais, econômicas e sociais. Nós reduzimos a abundância dos recursos, nós impactamos negativamente espécies não alvo da pesca, mas que são mortas pela atividade, muitos recursos pesqueiros são dependentes dessas espécies, dentro do processo das interações da cadeia alimentar, por exemplo, e estamos provocando, eventualmente, danos aos hábitats marinhos, que também são essenciais à manutenção desses recursos pesqueiros. Estamos perdendo economicamente em redução da produção e do faturamento, estamos comercializando menos pescado, estamos diminuindo a qualidade do produto, porque à medida que diminui a abundância do pescado, os barcos têm que ficar mais tempo no mar procurando peixe, mantendo esse peixe no gelo, no porão, esse peixe vai perdendo sua qualidade, ao chegar em terra, ou ele tem que ser descartado ou vendido por um preço inferior ao preço potencial que ele poderia alcançar, e aumentando com isso os custos da atividade, com gasto de combustível, com gasto com tripulação, reparos de petrecho e etc., e gerando demanda por subsídios governamentais para manter os empregos, manter a economicidade de uma frota que está obtendo prejuízos, na verdade. E os prejuízos sociais, diminuição da renda per capita do pessoal envolvido na pesca, piora nas condições de trabalho e, eventualmente, abandono da atividade por muitas pessoas que partem para outras áreas. Quais são os principais obstáculos que têm nos levado a essa situação? Eles são de ordem institucional, científicos, pesqueiros, estruturais e ambientais ou setoriais. Então, nós temos problemas de ordem de instabilidade institucional, que eu vou mencionar um pouquinho daqui a pouco, problemas com uma legislação que é caótica, muito pulverizada e com ineficácia da fiscalização e do controle da atividade da pesca, e um setor que ainda é pouco organizado. Nós temos desafios científicos enormes, a dimensão continental do mar brasileiro, a diversidade de espécies, de ambientes, de pescarias que ocorrem em toda a costa brasileira, limitação de recursos humanos, como vimos, de financiamento e de embarcações de pesquisa pesqueira atuantes no Brasil, e também a desestruturação completa dos sistemas de geração de dados, que já foi comentado aqui pela professora Patrícia. Nós não temos hoje um programa de estatística pesqueira, ou seja, de coleta de dados de produção pesqueira operantes no Brasil. Nós não sabemos quanto estamos pescando, e isso há pelo menos uns 5 anos.
nós temos um parque pesqueiro sobredimensionado em relação ao potencial biológico das águas brasileiras. Isso acarreta um esforço de pesca excessivo e concentrado sobre os estoques, levando àquela sobreexplotação. E temos também uma baixa capacidade tecnológica de recursos humanos para operar em águas internacionais, expandir a nossa pesca para áreas de maior produtividade, inclusive. E as questões de degradação ambiental, as ameaças e mudanças provocadas pelas mudanças climáticas e as questões de sobreposição, de conflitos de uso no ambiente. Nós estamos falando do petróleo, da pesca, do turismo, tudo isso acontecendo no mesmo espaço e as disputas inevitavelmente iniciarão. Eu quero alertar só, até porque o assunto é extremamente recente, como nós vamos ver, para um problema que eu considero dos mais graves, que é a questão da instabilidade institucional naquilo que concerne a gestão, a organização da atividade de pesca no Brasil. Pegando apenas da década de 1960 para cá, nós tivemos entre 62 e 88, a SUDEP, Superintendência de Desenvolvimento da Pesca, responsável por todas as questões do desenvolvimento e da gestão pesqueira no Brasil. Em 1989, isso mudou, a SUDEP foi extinta, foi criado o IBAMA, no âmbito do novo Ministério do Meio Ambiente, e por uma década a pesca migrou para um outro órgão, agora com um viés mais de meio ambiente, de proteção e, sobretudo, de recuperação de recursos que já se encontravam sobreexplotados na década de 80. Isso gerou uma mudança de paradigma, quer dizer, uma mudança de enfoque de 180 graus na gestão pesqueira, que levou a reações, inevitavelmente, pressões do setor produtivo, e entre 1998 e 2002, já no governo do presidente Fernando Henrique, as competências da gestão da pesca foram divididas entre dois órgãos pela primeira vez. IBAMA, no Ministério do Meio Ambiente, e o Departamento de Pesca e Aquicultura, no Ministério da Agricultura. Essa divisão foi uma grande ruptura, gerou alguns frutos importantes, mas também gerou problemas praticamente insolúveis na gestão dos recursos. Eu não vou detalhar aqui pelo tempo, mas havia um consenso de que alguma reunificação da gestão pesqueira era necessária. Infelizmente, isso não aconteceu. No próximo governo, já em 2003, com o presidente Lula, o DPA foi extinto, foi criada a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca, com status de ministério, compartilhando as mesmas funções com o IBAMA. Ou seja, nós temos duas estruturas governamentais para fazer exatamente a mesma coisa, praticamente, né? E em sintonia. O IBAMA foi subdividido em 2007, foi criado o ICMBio, embora a competência pela gestão pesqueira tenha permanecido no IBAMA, mas o ICMBio, em alguns aspectos, passou a ter alguma interface em questões de ordenamento pesqueiro, então praticamente ficamos com 3 órgãos. Em 2009 foi criado o Ministério da Pesca, foi extinta a SEAP e criado o Ministério da Pesca, e as atribuições que estavam no IBAMA subiram na hierarquia, foram para o Ministério do Meio Ambiente, ambos compartilhando as mesmas funções na gestão pesqueira. E há um mês, por isso eu trago isso, extinguiu-se o Ministério da Pesca, e aquilo que estava no Ministério da Pesca, pelo menos no papel, por enquanto, passou para o Ministério da Agricultura, e nós não sabemos aonde isso vai dar. Ou seja, pelo menos em questão de uma década, nós tivemos 4 mudanças institucionais na gestão pesqueira do Brasil, implicando perda de memória, perda de equipes, perda de sequência de projetos, de programas, de planejamento, enfim, o que não tem condição, né? Não é possível. Paulo, eu vou pedir para você dar uma... É a última. Tá. Estou na última. Perfeito, porque nós ainda temos que ouvir a descrição detalhada de 229 itens que do professor Angel. Ou seja, seu momento. Sem então, dúvida. Como isso requererá maior a nossa, tempo... eu passei, estou vendo aqui, perdão. Ou seja, as nossas perspectivas, nós temos potencial limitado, mas podemos gerar mais benefícios desse potencial. O primeiro passo, nós dependemos da solução da crise de governança, no âmbito institucional e no âmbito dos marcos legais. Nós precisamos, num segundo passo, recuperar a sustentabilidade dos estoques para obter benefícios em termos de produção de alimento e benefícios econômicos compatíveis com aquilo que eles podem nos fornecer se melhorarem os seus níveis de abundância. E precisamos aproveitar melhor
os benefícios desse produto com agregação de valor aquele pouco que estamos conseguindo capturar. Peço desculpas por me passar, era isso que eu tinha para apresentar. Imagine, Paulo.